Olá, senhoras e senhores, meus amigos do canal, meus amigos da internet, todos aqueles que nos acompanham, uma boa noite, a pessoa bendita de Cristo Jesus, que Deus continue guardando e abençoando a todos com a sua mão potente, poderosa. Eu quero mais uma vez agradecer a todos o vosso carinho, a vossa participação e gostaria mais uma vez de deixar aqui para todos nós uma pequena reflexão da palavra de Deus. Desta feita, eu quero convidar a todos os senhores para nós meditarmos em uma leitura bastante conhecida. Não leremos todo o texto porque é muito extenso, mas eu acredito que todo o povo de Deus, todo cristão, conhece esse texto de cor e salteado. É o texto de 1 Coríntios, primeira epístola do apóstolo Paulo aos Coríntios, capítulo 11, do versículo 23 até o versículo de número 34. É a chamada leitura da Santa Ceia, né? Que lemos aí muitas vezes, na verdade quase todas as vezes, em nossas congregações, nos cultos destinados à Santa Ceia do Senhor. Lemos geralmente essa leitura, mas dificilmente meditamos a respeito daquilo que lemos, né? Somente lemos por um costume litúrgico, sem muitas vezes meditarmos naquilo que nós estamos lendo. Eu quero justamente convidar a todos para meditarmos um pouco em alguns assuntos interessantes, assim eu diria, importantes para a nossa vida espiritual, que estão inseridos dentro desse texto. Não dá para nós meditarmos em tudo, né? Porque esse texto é um texto riquíssimo e ele traz em seu bojo doutrinário muitos assuntos. No entanto, nós estaremos comentando um pouco a respeito de alguns deles. Então, se alguém quiser nos acompanhar, abrir aí a sua Bíblia, nós estaremos lendo aqui na tradução de Almeida Revista e Corrigida, em 1 Coríntios, capítulo 11, leremos aqui o versículo 28 e o 29 para a nossa reflexão. Diz assim: examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma deste pão e beba deste cálice. Porque o que come e bebe indignamente, come e bebe para a sua própria condenação, não discernindo o corpo do Senhor. Graças a Deus que um dos cultos mais importantes, assim eu diria, e não estou menosprezando a importância de nenhum outro trabalho na igreja, mas um dos cultos mais importantes na nossa igreja é o culto da Santa Ceia. Pelo menos eu tenho esta visão. É aquele culto onde nós participamos do pão e participamos do cálice, e ao participar relembramos a morte, o sofrimento, a agonia, o sacrifício do Senhor Jesus para nos salvar. Eu particularmente, eu tendo disponibilidade, eu não gosto de perder um culto de ceia. Eu gosto sempre de estar presente. Eu tenho em mente aquilo que disse o apóstolo Paulo, escrevendo nesta leitura, quando ele diz que todas as vezes que comerdes este pão e beberdes este cálice,
anunciais a morte do Senhor até que venha. Então é bom, como cristãos, estarmos na igreja no dia do culto de Santa Ceia, seja ele mensal, seja ele trimestral, seja ele até mesmo anual, como existe em algumas congregações. Eu não vou discutir aqui a liturgia de cada corpo doutrinário. Eu, particularmente, na minha congregação, na igreja que nós congregamos, o culto de Santa Ceia é mensal. Eu gosto do culto mensal, da Santa Ceia mensal. Eu acho que motiva mais o cristão a ter uma dedicação espiritual, a estar mais em comunhão com Deus, porque ele sabe que mensalmente ele estará participando daquele memorial, daquele sacrifício, e exige dele uma certa postura, eu diria assim, de santidade na presença de Deus, e motiva o cristão a viver de forma mais correta na presença do Senhor. Mas eu também não estou criticando quem tem o seu trabalho de Santa Ceia trimestral ou mesmo anual. O importante é que se tenha, né? E conforme eu vinha dizendo, nesta leitura extensa da Santa Ceia, existem aqui alguns trechos, algumas verdades que às vezes ficam na nossa mente. Eu vejo essa leitura ser feita todos os meses e muitas pessoas me fazem perguntas acerca delas, perguntas que não podem ser feitas durante o culto. E é importante respondermos isso para o povo. Uma coisa que primeiro nós devemos ter em mente, senhoras e senhores, é que todas as vezes que estamos na igreja e participamos da ceia do Senhor, a primeira coisa que devemos ter em mente é que ao pegar aquele pedaço de pão e aquele cálice de vinho e suco de uva, nós não estamos ali simplesmente diante de um pedaço de pão comum e de um simples copinho de suco de uva comum. Eles são comuns, até que os pastores, os ministros consagrados por Deus, levantam as mãos para os céus e abençoam aqueles simples pão e vinho. A partir daquele momento que eles tomam aquela atitude, que eles agem daquela maneira, abençoando aquele pão e abençoando aquele vinho, ele deixa de ser simplesmente pão e simplesmente vinho, e passam a ter um significado diferente para nós. Lógico que não estamos aqui adotando a doutrina chamada doutrina da transubstanciação, onde alguns acreditam que aquele pão e aquele vinho transformam-se literalmente no corpo, alma e divindade de nosso Senhor Jesus Cristo, conforme acreditam alguns movimentos religiosos. Essa doutrina foi muito combatida ali pelos nossos irmãos do passado, principalmente pelos reformadores, né? Por Zwinglio, por Calvino e vários outros. Lutero até chegou apenas, infelizmente, a defender a transubstanciação, mas a verdade é que a transubstanciação não é uma doutrina bíblica. Aquele pão ali, ele não se transforma literalmente no corpo de Cristo, porque se considerássemos isso, estaríamos dizendo que há a possibilidade do ser humano se alimentar de carne humana, de sangue humano. Estaríamos admitindo que o Senhor Jesus deu ali para nós a sua carne literal e o seu sangue literal para nós bebermos. Foi infelizmente isso que alguns judeus entenderam quando no capítulo 6 do Evangelho de João, o Senhor Jesus faz um discurso dizendo que era necessário aos homens comer a sua carne e beber o seu sangue. E alguns até espantam-se e dizem: esse homem é louco,
Como esse homem vai nos dar o seu sangue e a sua carne a comer? Isso é impossível. Não é? Mas evidentemente que Jesus não estava dizendo que o homem tem que chegar lá e morder, comer literalmente a sua carne e beber o seu sangue. Então, a doutrina da transubstanciação, ela não pode ser verdadeira porque ela fere esse princípio. Estaríamos admitindo a possibilidade de podermos nos alimentar de sangue e de carne humanas. Mas mesmo não sendo literalmente o corpo e o sangue de Cristo, aquele pão e aquele vinho, aquele suco de uva, não são simplesmente pão e suco de uva em sentido comum. Aquilo ali existe uma simbologia, é uma representação. Quando o pastor levanta as mãos para os céus e consagra, e os diáconos, os ministros distribuem à igreja, para quem pega aquilo ali pela fé, sabe que aquele pão e aquele vinho representam simbolicamente o sangue e o corpo rasgado de nosso Senhor Jesus Cristo na cruz. Então a primeira coisa é que você não pode, eu não posso. Nós não podemos participar da Santa Ceia como se estivéssemos participando de um banquete de domingo à tarde, como se estivéssemos rachando uma pizza, como se estivéssemos comendo umas esfirras e tomando refrigerante. É diferente. Aquilo ali é uma representação, é um símbolo do corpo que foi rasgado na cruz, do sangue que foi derramado. Então existe a necessidade de um certo respeito, de uma postura daquele que participa daquele sacrifício. Então eu não posso participar daquele sacrifício de qualquer maneira. É por isso que Paulo diz que nós temos que discernir o corpo do Senhor. Em que sentido discernir? Discernir no sentido de que saber que nós não estamos ali simplesmente comendo um pão comum e um vinho comum. Que nós estamos fazendo ali algo que pode nos trazer vida ou que pode nos trazer morte. Né? A segunda coisa que nós aprendemos aqui, através dessa leitura, é que todo cristão, todo aquele que é crente em Cristo Jesus, que é membro do corpo de Cristo, é assim que reza a nossa doutrina e o nosso costume doutrinário das nossas congregações, que todo aquele que é membro do corpo de Cristo, que é batizado nas águas, que participa da comunhão dos santos, ele tem a obrigação de participar da ceia do Senhor. Eu não posso simplesmente chegar no dia da ceia e dizer assim, bom, hoje eu não quero participar da ceia. Mas por que você não quer? Não, porque hoje eu não estou com vontade de participar da ceia. Eu posso fazer isso? Evidentemente que não. Eu sou um cristão, eu sou batizado nas águas, eu sou membro do corpo de Cristo, então eu tenho a obrigação legal, bíblica, de participar do corpo e do sangue do Senhor. O Senhor Jesus, ele ensinando isso, lá no Evangelho de João, capítulo 6, no versículo 53 e 54, ele diz a respeito disso. Olha o que ele diz. Jesus, pois, lhes disse, na verdade vos digo que, se não comerdes a carne do Filho do Homem e não beberdes o seu sangue, não tereis vida em vós mesmos. Quem come a minha carne e bebe o meu sangue tem a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. Esse comer a carne e beber o sangue significa participar de íntima comunhão com Ele. E uma das formas de participar de íntima comunhão com Ele é participar da simbologia da Santa Ceia. Então, se você se recusa a participar dessa simbologia da Santa Ceia,
Como você pode dizer que está em íntima comunhão com Ele, que está comendo a carne e bebendo o sangue dele, simbolicamente? Não pode. E se você não está fazendo isso, então Jesus diz, então não tens vida em vós mesmos. Então você não pode ser ressuscitado no último dia, porque você não faz parte desse grupo que está apto, que participa da comunhão íntima com Ele. Então o cristão não pode simplesmente dizer assim, não, eu não quero participar, eu não estou com vontade de participar. Isso não pode existir na vida do cristão. No entanto, ele também não pode participar se ele não tiver consciência de que está preparado. Olha o que diz na leitura aí em Romanos, em 1 Coríntios 11 e 28. Olha o que diz. Leia aí e você vai ver o que está escrito aqui. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma deste pão e beba deste cálice. Então, eu não posso deixar de participar, mas eu também não posso participar de qualquer maneira. Eu não posso, durante o mês, xingar, falar palavrões, desejar a mulher do próximo, adulterar, me prostituir, assistir filme pornográfico, enfim, cometer uma série de barbaridades e chegar no dia da ceia, fazer de conta que não aconteceu nada e pegar aquele pão e comer e aquele suco de uva beber. Porque se você fizer isso, olha o que diz aqui no versículo 29. Porque o que come e bebe indignamente, come e bebe para a sua própria condenação. Então, se você participa em comunhão, em santidade, Jesus diz que você tem vida e você vai ser ressuscitado no último dia. Mas se você participa indignamente, com pecados na sua vida, com manchas, de forma impura, você está acumulando para si ira e condenação. Então fica estreito o negócio. O cristão tem uma obrigação muito grande quando ele se encontra diante do culto da ceia. Primeiro, ele não pode deixar de participar. Segundo, ele não pode participar indignamente. Então o que fazer diante de uma situação dessas? Aí Paulo diz, examine-se, faça um exame, faça uma análise, pergunte para a sua consciência como você está. Pergunte para si mesmo qual é a sua situação diante de Deus. Pergunte para o Espírito Santo e para a voz da sua própria consciência como eu estou diante de Deus. Eu posso participar? Eu tenho condições de comer para a vida e não para a morte? Se sim, então participe, sem medo e sem deixar o inimigo da tua alma te acusar. Mas se lá no fundo você tem consciência que alguma coisa está errada, então conforme diz a Bíblia, confessai vossas culpas uns aos outros. Então chame o pastor da sua igreja. Primeiro peça perdão para Deus, porque é Deus quem te perdoa. Confesse a sua culpa aos santos. Confesse o seu erro à igreja. Lógico que tem certas coisas que você não vai poder falar para a igreja. Você tem que falar apenas com o seu pastor em particular e ver dentro da tua norma ministerial o que ele vai te prescrever. Isso aí não é uma confissão auricular, como acontece em algumas denominações. Isso é uma forma de não deixar o pecado se proliferar, né? Mas lógico que tem certas coisas que a gente não vai se levantar diante da igreja. Eu não vou me levantar no culto de Santa Ceia e dizer assim, irmãos, eu não posso participar da ceia porque eu adulterei ontem. Principalmente se a minha família estiver presente, né? Você já imagina a reação da sua esposa se você fizer um troço desse? Dependendo da mulher, só vai sair dali linchado, com a cara inchada.
Então, precisa haver uma certa vigilância. Tem certas coisas que você não pode gritar diante do povo a plenos pulmões. Mas também não pode levar para casa. Não pode participar da ceia daquela maneira. Agora, existem certas coisas que dá para você pedir um perdão diante da igreja. Vou lhe dar um exemplo. Você passa por uma situação no trabalho, perde a cabeça, de repente fala algumas palavras mais acaloradas para alguém, principalmente para o seu chefe, xinga, e passa-se o mês. Chega no dia da ceia, você começa a refletir e o Espírito Santo vem na sua consciência e diz: aquilo que você fez estava errado. Você não podia ter xingado daquela maneira, você não podia ter se exaltado daquela maneira. Você errou. E você diz: é verdade, Jesus, eu errei. Então, por uma coisa dessa, você pode levantar a mão, pedir perdão para a igreja, confessar o que fez, a igreja vai lhe perdoar e você vai com a sua consciência tranquila participar da ceia para ter vida eterna. Agora, não participe indignamente, porque se você participar, você pode, ao invés de vida, você pode ter morte eterna. Esse exame, Paulo até diz para nós, lá no capítulo 13, no versículo 5 do livro de 1 Coríntios, Paulo até diz para nós que esse exame, ele deve ser feito todos os dias por nós. Olha o que ele diz aqui: examinai, portanto, a vós mesmos, a fim de verificar se estáis realmente na fé. Provai a vós mesmos. Ou não percebeis que Jesus Cristo está em vós, a não ser que já estejais reprovados. Então, todo dia o cristão deve se examinar. Como está a minha vida espiritual? Como eu estou com Deus? Eu ainda sou crente de verdade? Eu ainda estou na fé? Eu ainda creio? Eu ainda acredito? Eu ainda espero realmente Jesus voltar? Ou será que eu já perdi totalmente o foco? Me perdi no meio de um mar de ilusões? Porque o que mais tem nesse mundo são ilusões. Em um mar de ilusões, em igrejas sem compromisso, e deixei de aguardar e de olhar para Jesus. Então esse exame deve ser feito diariamente, mas principalmente no dia da Santa Ceia. E esse exame, ele tem no mínimo 3 direções na vida do cristão. Primeiro, esse exame deve ser feito de forma retrospectiva. Como assim? Quando se fala em retrospectiva, está se falando em olhar para o passado. Ou seja, 29, 30 dias se passaram depois da ceia anterior. O que aconteceu na sua vida durante esses 30 dias? Você tem que refletir, achar, como disse o salmista Davi: expurga-me até daqueles pecados que eu já esqueci. Então peça para Deus lembrar. Puxa pela tua memória e veja aquilo que você fez durante os 30 dias. Se te colocam digno ou indigno de participar da Santa Ceia. A segunda direção que esse exame deve ser feito é de uma forma prospectiva, ou seja, olhando para o futuro, para aquilo que você pretende fazer. Às vezes, eu não cometi nenhum pecado ontem, nem antes de ontem, que me tornasse indigno de participar da ceia. Mas de repente eu já estou maquinando algo para amanhã. De repente eu estou aqui tomando a ceia, mas eu estou pensando em marcar para sair com outra mulher amanhã para adulterar. E eu estou tomando a ceia, mas eu estou em casa com notas fiscais frias para dar um golpe
na Receita Federal. Eu estou em casa, como Davi, assinando uma sentença de morte para alguém. Então, esse exame, além de ser retrospectivo, tem que ser prospectivo, tem que ser introspectivo. Ele tem que pensar no futuro, ele tem que pensar no passado, e ele tem que ver o presente. De repente eu não fiz ontem, de repente eu não pretendo fazer amanhã, mas de repente hoje, no momento, a minha mente pode estar podre, a minha mente pode estar recheada de pensamentos malignos, de ideias malignas, de maldade contra alguém da direita ou da esquerda. E é necessário, antes de ingerir aquele pão, colocar em ordem. Por quê? Porque se eu ignorar esse exame, ou se eu ignorar as respostas do Espírito Santo para a minha vida, a minha consciência e o Espírito dizer assim: você não tem condições de participar da ceia. E mesmo assim eu ignorar, com vergonha de pedir perdão, com vergonha de levantar e confessar para a igreja o que fiz, o que pode acontecer comigo? Eu vou participar. Mas a Bíblia me diz: aquele que participa indignamente, participa para a sua própria condenação. E por essa razão, olha o que diz o versículo de número 30. E por causa disto, há muitos fracos, doentes e muitos que dormem. Por causa disto o quê? De participar da ceia indignamente, de comer o pão e beber o vinho indignamente. Existem muitos fracos. Quantos fracos você conhece dentro da igreja? Pessoas fracas na fé, pessoas desanimadas, pessoas que não têm força mais para nada, pessoas que estão assim, aéreos, não sabem mais nem para onde correr, pessoas que nada mais os alegra. Sabe o que é isso? São pessoas que ignoraram a advertência do Espírito Santo e participaram da ceia indignamente. E hoje estão fracas na fé. Mas Paulo diz que se estiver fraco na fé e continuar, ele ainda diz fracos e doentes. A fraqueza é o primeiro passo para a doença espiritual. Se ainda está fraco, tem como se recuperar. Porque se continuar no pecado, você adoece espiritualmente. Você fica doente. Quantos doentes espirituais nós não conhecemos? Quantos doentes espirituais tem espalhados por aí? Pessoas que perderam o rumo. Pessoas que ontem eram bons cristãos, até pregavam, cantavam, ofertavam, ajudavam, e hoje são pessoas que carregam uma aura, uma atmosfera de negatividade por onde passam. Pessoas que só espalham mau cheiro, mazelas. Pessoas que são verdadeiros cadáveres ambulantes no meio da igreja. Pessoas doentes. E Paulo ainda diz: fracos, doentes e muitos que dormem. Tem outros que já passaram do estágio da fraqueza, da doença, e já chegaram no estágio da morte espiritual. É aí onde está o grande perigo. Quando você ainda está fraco, tem como tomar uma vitamina, né? Tomar uma feijoada boa, uma comida bem apimentada e animar. Se está doente, então tem como ainda ir no médico, tomar um remédio, tomar um xarope, tomar um antibiótico e dar uma melhorada. Mas e se está morto espiritualmente? E se está morto? Está a caminho de se perder eternamente.
Porque a morte espiritual segue-se a morte física. E morrendo fisicamente, estando morto espiritualmente, o destino é a morte eterna, a eterna separação de Deus no lago de fogo e enxofre. Então, meu amigo, meu irmão, esse é um assunto muito sério. Guarde essas simples lições dentro do contexto da Santa Ceia do Senhor. Todas as vezes que na sua igreja você for participar deste memorial, não esqueça dessas lições. Não participe de qualquer maneira. Aquilo não é um banquete de domingo à tarde. Aquele momento é o momento da mais íntima comunhão do crente com o seu Criador. É o momento do cristão relembrar, dizer a Jesus: obrigado, Senhor, pelo sacrifício da cruz. Obrigado pelo teu sangue derramado. Obrigado pela tua carne rasgada na cruz. Obrigado pelo teu grande amor que fez descer do céu, assumir a forma humana e morrer por mim naquela cruz. Quando você for participar da Santa Ceia, lembre-se de examinar a sua própria consciência. Não é a consciência do seu irmão, é a sua própria consciência. A Bíblia não diz examine o homem a vida do outro. Não, examine-se cada um a si mesmo. E se você perceber após esse exame que não está bem, não toque no pão, sem antes conversar com a sua igreja e conversar com o seu pastor. E eu tenho certeza que aquele pão, após você pedir perdão, após você se humilhar diante de Deus, humilhai-vos debaixo da potente mão de Deus, e a seu tempo ele vos exaltará. É o que ensina o apóstolo Tiago. Após você se humilhar diante de Deus e participar daquele pão, eu tenho certeza que ele irá te produzir vida, saúde, salvação e ressuscitação no último dia, quando Jesus vier buscar a igreja. Que Deus te abençoe, em nome de Cristo Jesus.